Então a questão 219 diz o seguinte: prove que a altura relativa a qualquer lado de um triângulo é menor que a média aritmética dos lados adjacentes. A gente tem duas maneiras de fazer essa demonstração. A primeira maneira é usando uma construção geométrica e depois aplicando a desigualdade triangular. Fica assim, ó. Vamos com a questão 219, primeiro modo de provar. Bom, seja ABC um triângulo qualquer. Bom, então vamos construir aqui ABC, um triângulo qualquer. E vamos traçar aqui a altura relativa a algum dos lados, pode ser qualquer um. Eu vou traçar a altura relativa ao lado BC, nós vamos chamar ela de HA, que é a altura que desce do vértice A. Então vai ficar aqui. Essa aqui é a altura em relação ao vértice A, tá? Então eu chamei de HA. Agora eu faria uma construção. Qual que seria a construção? Por aquele teorema de transporte de segmento, eu ia transportar o segmento HA aqui para baixo. Ia pegar um similar a ele aqui embaixo, certo? E iria fechar a figura construindo um novo triângulo, tá? Que seria o espelhamento do triângulo inicial. Então agora a gente vai entender qual que é o sentido da demonstração. Então, como eu usei o transporte de segmento, eu peguei um idêntico HA aqui embaixo. Então aqui embaixo também mede HA, ok? Eu espelhei então esse ponto aqui era o vértice A, e esse ponto aqui vai ser vértice A'. Então eu tenho dois triângulos. ABC é o triângulo e eu tenho a linha BC, outro triângulo. Vamos dar nome aqui para os lados, só para vocês entenderem, uma medida aqui, ó, digamos que o lado AB meça C e o lado AC meça B. O lado BC poderia medir A, mas não vem ao caso, né? Então, de certa forma, o lado A'C ele tem medida B', e o lado A'B vai ter medida C'. Por quê? Pela construção, da maneira como a construção foi feita, eu posso garantir que C é congruente a C' e que B é congruente a B'. Ou seja, isso é do tamanho disso e isso é do tamanho disso, ok? Então, tendo essas hipóteses aí, nós vamos falar o seguinte. Da desigualdade triangular, temos dois pontos. No triângulo, vamos considerar aqui o triângulo AC'. Temos, vírgula, no triângulo AC', dois pontos. Então, vai ficar assim. O lado A', que seria 2HA, tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que é B mais B'. Mas B é congruente a B', tá? Por construção. Então, como que eu posso reescrever aquela sentença? 2HA é menor do que 2B, certo? De outra forma, no triângulo agora AB', temos que 2HA é menor do que C mais C'. Isso é desigualdade triangular, né? Que um lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Como C é congruente a C', eu posso reescrever essa sentença como sendo 2HA menor do que 2C. Para aí. Agora, como que a gente pode encerrar a demonstração? Vamos falar o seguinte, vamos usar essa relação que 2HA é menor do que 2B e essa relação que 2HA é menor do que 2C. Então vamos chamar essa aqui de primeira conclusão, essa aqui de segunda conclusão, certo? E aí nós vamos unir essas duas sentenças. Então,
Agora, 2HA menor que 2B. 2HA menor do que 2C. Eu posso somar isso. Isso vai me dar 4HA menor do que 2B mais 2C. Do lado de cá eu posso colocar o 2 em evidência. Então 4HA fica menor do que 2B mais C. Passo 4 para o outro lado dividindo, eu vou ter que HA é menor do que 2B mais C dividido por 4. Isso implica que... Opa, acho que vocês não estão vendo aí, né? Deixa eu arrumar aqui. Isso implica que HA tem que ser menor do que B mais C dividido por 2. Ou seja, isso é exatamente o que você quer demonstrar. Tá? No triângulo ABC, de lados B e C, você provou que HA é menor do que a média aritmética dos dois lados, ou seja, a soma dividido por 2. Ok? Então, essa é a primeira maneira de demonstrar a questão 219. E existe uma outra maneira, né, que é a sugestão do livro. A sugestão do livro é que você faça o seguinte, né, estamos com a questão 19, questão 219, segundo modo. Então, como que vai ser? Considere o triângulo ABC. Vamos desenhar aqui um triângulo ABC. ABC. Seja HA a altura relativa ao lado BC. Então aqui eu vou construir a altura HA. Então agora começa a análise, né? Observa que eu tenho, a partir do triângulo ABC, a formação de dois outros triângulos, né? Então digamos que a altura tocou aqui no ponto Hzinho, aqui embaixo, ponto H. Então agora eu tenho dois triângulos, o triângulo AHC e AHB. Tá? Os dois são triângulos retângulos, os dois vão ter hipotenusa. Então se eu nomear aqui os lados, por exemplo, o lado AB eu vou chamar de C e o lado AC eu vou chamar de B. Pronto. Esse pedaço aqui, ó, de H até C eu chamo de M, de H até B eu chamo de N. Então eu tenho dois triângulos, o primeiro triângulo tem tamanho, um cateto vale HA, um cateto vale M, a hipotenusa vale B. Então observa que se HA é cateto, automaticamente ele tem que ser menor do que a hipotenusa. Então a primeira conclusão que eu posso tirar é essa, que HA é menor do que Bzinho. E olhando agora para o outro triângulo, para esse triângulo aqui, da mesma forma, se HA é um cateto do triângulo AHB, então quer dizer que HA tem que ser menor do que a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Então HA tem que ser menor do que o tamanho C. Juntando essas duas informações, somando essas duas desigualdades, eu tenho que 2HA tem que ser menor do que B mais C. E daí eu tiro que HA tem que ser menor do que B mais C dividido por 2. Então, isso me dá o resultado que a gente quer demonstrar. Que HA, ou seja, a altura relativa a um lado do triângulo, poderia ser qualquer uma das alturas, é menor do que a média aritmética dos outros dois lados. Ok?